todo dia eu acordava na maior empresa que eu já trabalhei, todo dia eu acordava com o maior time que eu já gerenciei e liderei, todo dia eu tinha o maior budget, e eu sou uma pessoa cuidadosa, cautelosa, eu não gosto de desperdiçar, eu não gosto de errar. Então é uma coisa que consumia. Putz, e aí? Será que. Eu acho que eu devia fazer isso, mas e se eu errar? Será que é isso? Será que não é? E agora? Será que eu vou. Isso às vezes trava. Hoje eu acho que eu tenho uma maturidade um pouco melhor para lidar com essas coisas. Mas naquele momento era uma questão. Bom, André, primeiramente, seja bem-vindo. A gente quer muito agradecer e o Xará aqui o convite que você aceitou de estar participando do Game Changers. A gente vai falar algumas coisas boas da jornada, algumas coisas nem tão boas assim, acho que faz parte da jornada. Mas eu quero começar com a pergunta mais difícil do podcast aqui, que é: conte-nos um pouco sobre André Siqueira. Bom, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, Aparecida, que todo mundo tem uma mãe, uma avó, alguém que vai para lá todo ano. É uma cidade dependente ali do turismo religioso. E, então, desde muito cedo, meus pais tinham loja, eu já me envolvia com a loja, com 12, 13 anos, ia para lá nos finais de semana, vendia. Sempre gostei muito de vender. Fui fazer faculdade em Floripa e quando cheguei, a primeira coisa que eu fui trabalhar foi vendas. Então, eu abordava empresas lá para vender pessoas, basicamente, para vender intercambistas para essas empresas. E eu gostava muito de chegar e fazer a reunião e do processo de entendimento, convencimento, mas chegar até a reunião eu via que era uma coisa muito dolorida, muito ruim. Na época, é estranho falar dessas coisas hoje, mas na época eu pegava a lista telefônica, né? LGPD hoje morreria de desgosto daquilo, né? Tem o telefone de todo mundo, nome, telefone. E eu saía ligando para as empresas e me apresentando e tentando marcar essa reunião. E era um processo muito ruim, assim, muito desgastante, muito mais não do que sim. E eu comecei a me interessar por marketing. Falei, como é que eu posso me tornar mais conhecido para que essa abordagem seja melhor? Para que essa abordagem me abra mais portas ou as pessoas já saibam quem eu sou e me aceitem um pouquinho melhor nessas ligações. E aí eu entrei num estágio numa empresa que desenvolvia sites para celular, aplicativos para celular, ainda antes de iPhone, antes de Android. E nessa empresa tinha uma posição de marketing, eu comecei a estudar o que viria a ser aquele embrião do inbound marketing. Na época já tinha saído o Permission Marketing do Seth Godin, você tinha algumas empresas americanas falando do tema, a HubSpot estava começando, a Moz tinha um baita blog, falava de algumas coisas do assunto. Então a gente estava ali juntando as peças. E durante esse período da Praesto, a gente aplicou muito desses conceitos, dava muito certo. Mas era um produto que não escalava, era um produto difícil de lidar, serviços, dependia muito de agência fazer o intermediário da venda para um cliente grande, não era uma coisa que fazia sentido pra gente naquele momento apostar. Eu falo pra gente, eu era estagiário, mas ainda assim pra empresa. Mas a gente percebia que tinha uma coisa ali, que esse inbound marketing que a gente fazia dava certo, as pessoas nos conheciam, a gente conseguia atrair gente com um custo muito baixo de aquisição de clientes. E o ano aí era mais ou menos quando? 2010, 2009. A Presto eu fiquei em 2008 e 2009. E 2010 a gente falou, olha, isso aqui, eu acho que essa coisa que a gente está vendo movimentar aqui, ela é muito interessante, né? As empresas no Brasil, elas não tinham naquele momento a percepção de que o canal podia ser tão valioso para elas. Eu acho que você já tinha ali um e-commerce andando razoavelmente bem e para as empresas de varejo fazia muito sentido, mas empresas de serviço, de software, vendas mais complexas de maneira geral, elas não viam na internet algo tão relevante como um mecanismo de venda. A venda era muito baseada no vendedor, era muito baseada em bater na porta. E a gente foi começando a entender mais desse cenário e falar, olha, eu acho que as pessoas não sabem o que está disponível para elas. Quando elas percebem que tem oportunidades, elas não sabem como fazer, não tem uma metodologia, não tem um passo a passo. E mesmo quando sabem o que fazer,
elas não conseguem implementar. Porque é complexo, é difícil, você vai fazer SEO, vai trabalhar o site, Pessoal, era muito difícil fazer site naquela época, era muito difícil você... Pô, imagina fazer uma newsletter com HTML. Não, o pessoal criava uma imagenzinha lá no Photoshop e mandava, às vezes usando ferramenta, às vezes nem usando ferramenta, de um Hotmail, de qualquer coisa assim. E a gente foi percebendo que essas peças elas eram completamente desconectadas. Poucas pessoas conheciam bem o Analytics e sabiam usar bem. Ele não era muitas vezes integrado com a criação de páginas, não era integrado com CRM. Para fazer isso funcionar era complexo. A gente conseguia fazer mais ou menos na Praesto porque era um time de tecnologia. Mas para a empresa média, para a empresa comum do Brasil, isso era um processo muitas vezes difícil. E a gente falou, cara, eu acho que tem espaço para a gente fazer isso aqui. E ali surgiu o RD. Então foram 5 pessoas que cofundaram a RD, os 5 trabalharam juntos na Praesto, então já se conheciam, já tinha uma cultura muito alinhada e resolveu começar essa jornada de trazer ferramenta e junto com ferramenta, metodologia, conteúdo para gestão de marketing, para marketing digital. Então a RD, a gente começou o blog ali em 2010, em 2011 a gente constituiu de fato o CNPJ, pegou uma sala comercial, começou a trabalhar. E aí, enfim, foram muitos anos intensos. A gente foi aprendendo várias coisas no caminho, então a gente viu que dava para vender direto para o cliente, a gente viu que Inside Sales era uma coisa que funcionava, e eu acho que foi uma das empresas a trazer nesse modo de venda complexa, com qual foi uma das pioneiras aqui no Brasil para fazer isso. Você tinha muito call center, venda simples, mas pouco dessa linha aqui, que era uma interrogação pra gente. A gente não sabia se ia conseguir vender online ou se ia ter que atrair o lead, depois ir lá e visitar ele, enfim. Depois teve um outro pioneirismo que foi Customer Success, não se falava disso, ninguém conhecia, ninguém fazia no Brasil. E num negócio de assinatura você precisa dessa manutenção do cliente por muito tempo. A gente criou o programa de agências, porque as agências naquele momento, muitas e muitas estavam só vendendo um site e acabava o projeto e elas tinham que matar um leão por dia ali para vender coisa nova. Outras faziam muitas vezes uma gestão de ads, de anúncio, alguma coisa mais simples, mas ainda num mercado menor, e a gente abriu muito desse caminho de agências podem vender um serviço de inbound marketing que tem recorrência, que tem lucratividade, e elas viraram parceiras. Enfim, vieram os eventos, RD Summit, que foi presença assídua aí em quantos deles? Foram 9 até agora, né? Foram 10. 2013 e 2023, acho que em 8. 2013 eu não fui, que foi o primeiro, né? Que teve 300 pessoas. 2014 já estava lá, que já foram 1.200 pessoas, né? Uhum. Já tinha crescido bastante. Aí 2015 estava lá, 2016 foi o ano do lançamento do livro lá. E dali pra frente em todos, acho que só 2020 e 23 que não. E 20 foi o da pandemia. Foi online, né? Foi o da pandemia. 20 e 21. Aí 21 foi online também, mas ali eu palestrei de novo. 22 voltou de novo em Floripa e agora 23 que foi São Paulo. Então, enfim, teve várias nuances aí nesse caminho. E aí nessa trajetória, a gente... Esses dias a RD estava comemorando, bateu 50 mil clientes, né, na base. Comprou outras empresas, comprou uma empresa CRM, adicionou o CRM na oferta. Comprou a Talos, então tem uma oferta de gestão de conversas, de suporte, de atendimento, WhatsApp, multicanal, enfim. Comprou Exact Sales mais recentemente e foi comprada pela TOTS. Foi uma transação histórica, né? A maior transação da história da TOTS. A maior compra de uma empresa privada de software, de SaaS no Brasil. É uma transação de 2 bi. E foi, assim, eu saí da operação um pouquinho antes dessa venda. E depois fui fazer mentorias, assumi uma posição na loja integrada. Não me adaptei tão bem, achei que não bateu alguns aspectos. E aí saí, fui viajar, fui curtir, fui fazer outras coisas. E hoje em dia estou
palestrando, fazendo treinamentos, tenho um programa de mentoria para empreendedores e sou advisor de algumas startups. Então, esse é o André jornada. de Aparecida até o Exit. Essa é a história do André. Só uma coisa que eu fiquei curioso, lá quando vocês fundaram, eram 5 pessoas. E quais eram as competências das 5 pessoas ou funções, assim? Porque fundar uma empresa em 5 pessoas já é uma coisa, de certa forma, complexa, né? Tem que integrar competências ali, né? Era bem definido isso? Eu acho que a gente tem uma diversidade de perfis, e qualquer pessoa que conheça, conviva um pouquinho mais, consegue perceber isso, mas com um alinhamento de cultura, de forma de fazer as coisas. Então tem um casamento muito bom. A gente já desde a fundação da empresa tinha essa ambição, ir pro tudo ou nada, fazer um negócio muito grande, de muito impacto. Nunca foi a ideia fazer o que a gente chama de lifestyle business. É um negócio que eu ganho bem, eu vivo bem, mas vai me mantendo, mas não explode. Pra gente era ou explode, vira gigante, ou nada. Esse foi o acordo combinado que a gente fez. E para fazer isso, cara, é intenso, é custoso, você tem muitas áreas, muitos desdobramentos. Então eu entendo que não é convencional uma empresa com 5 sócios, mas funcionou muito bem pra gente, porque a gente tinha responsabilidades importantes cobertas por pessoas que estavam 100% compradas na ideia, no projeto, que se conheciam e se davam bem. Então, logo de cara, eu acho que a primeira definição, né, o Eric era o CEO, e a gente entendia que existe um papel de fundador, e como fundador a gente discutia coisas como vai captar uma nova rodada, não vai, estamos ok com os termos, ou a venda, ou um momento de expandir produto, ou expandir geografia. Acho que essas coisas mais futuro, estratégia, para onde queremos ir, a gente ia discutir em sócios. Mas o dia a dia a gente tinha papéis muito claros. E no dia a dia o Eric era o CEO e os outros tinham seus papéis. No começo o Bruno tocava tecnologia, produto, o Gui tocou Customer Success, o Pedro, que era um cara de tecnologia, foi para o sacrifício e tocou a parte financeira, foi nosso CFO por muito tempo, e eu toquei marketing por muitos anos. Ao longo do caminho, algumas coisas foram se ajustando. Em dado momento, a gente trouxe um financeiro e o Pedro voltou para a tecnologia e tocou a parte de produtos internos. O Gui, em determinado momento, saiu de Customer Success para ir para produto. Eu, no final da minha trajetória lá, eu saí do marketing para tocar a RD University, que era uma unidade de negócios focada em educação, trabalhou com mais de 100 mil alunos. Então a gente tinha um pouquinho dessas coisas que eram movimentos que a gente discutia com o Eric, como discute com um chefe normal. Então no dia a dia, e até coisas do tipo, por exemplo, salário. Cara, quem definia o salário era ele, com base em performance, em resultado, e isso não tinha nada a ver com ser sócio ou não. Uhum. Então aí acontecia da gente ser promovido também, da gente, enfim, tomar broncas normais ali do dia a dia. E eu acho que essa definição foi muito importante, né? A gente sabia qual era a responsabilidade, qual era o papel. Muitas vezes tinha discordância, mas no papel a gente praticava o que a Amazon fala, né? Do disagree and commit, né? Tem coisas que você discorda, mas você se compromete no papel, vai lá e faz. E eu acho que isso evitou muitos problemas. A gente tem empresa com 2, 3 sócios cheias de problemas societários. Uhum. Cara, a gente nunca teve nenhum grande problema, nenhuma grande discussão, nunca teve em ponto de cisão, de venda de uma parte, de compra, de tirar alguém. A gente se dá super bem, eu acho que boa parte deles, acho que todos eles são possivelmente meus melhores amigos até hoje. Padrinho de casamento, enfim. Então, acho que é uma coisa pouco convencional, mas que funcionou muito bem no nosso caso. Que sorte que você teve, né? De poder conciliar pessoal e profissional, né? Total. Cara, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, na tua postura, na forma como você se comporta no mercado, nas palestras, na relação com os clientes, no dia a dia.
que é uma, assim, eu diria até que é de uma grande nobreza, né? Você é um cara pé no chão, eu nunca te vi ter nenhuma postura arrogante, se colocar num pedestal, e é uma coisa rara da gente ver no mercado de marketing digital. E a RD foi provavelmente uma das empresas que mais impactou o marketing digital no Brasil na última década. Acho que de 2013 para frente ali isso começou a ficar claro, a coisa escalou muito rápido, e esse impacto é inegável. E eu sempre tive muito pé no chão, muito humilde em relação a isso, muito sensato, sem deixar isso subir a cabeça em nenhum momento. Como é que, eu sei que tem uma visão muito pessoal ligada nisso aí, por te conhecer há bastante tempo. Como é que você poderia transformar isso, sei lá, em conselhos ou em ensinamentos para quem está entrando nesse mercado e não quer ir para aquele lado do deslumbre? Porque a gente vê que existem dois marketings digitais. Tem aquele do deslumbre, do glamour, né, do raio gourmetizador, e tem esse do lado corporativo, esse trabalho sério de consistência, de dia a dia, de visão de longo prazo. Sendo um dos caras que participou disso, né, que fez isso acontecer, que conselho que você daria para um profissional que está aí na primeira, segunda década de carreira, está buscando uma visão de futuro num mercado que está mudando super rápido, porque é algo que sempre me impressionou, né? A gente vê muita gente se deslumbrando com pouco e você com tanto nunca se deslumbrou. Eu não, assim, não é um tema que eu estudo, eu vou falar de achismo mesmo, de percepção minha, mas eu acho que o que acontece, na verdade, é uma potencialização do que é natural. Né? Quando você fala do meu jeito, cara, é o meu jeito, não tem esforço para fazer isso. É como eu sou, tem a ver com a minha origem, tem a ver com a minha família, tem a ver com o meu histórico. E eu acho que muita gente que vai pro glamour é gente que, de alguma forma, já está procurando isso. E eu acho que tem muito como evitar. Também é o jeito dessas pessoas, também é o modo de atuação. A única coisa que eu acho evitável, e aí se for para eu dar conselho, eu me sinto confortável de dar conselho, não acredite que entrar nesse mundo é o necessário e o único caminho. Se você é uma pessoa, cara, que simples, que não gosta disso, que não se sente confortável nesse ambiente, que não se sente... Tem muita gente que acha que tem que fazer isso pra aparecer e pra entrar numa... E não tem. Eu acho que o que a gente fez foi isso. A gente construiu sem deixar de ser quem a gente é. Então, e pelo contrário, eu acho que você mudar muitas vezes é a pior coisa que tem, porque não é natural, porque isso não vai funcionar, não comunica a verdade. Verdade é importante. Então, entenda que existem outros meios, e eu acho que esse lado do glamour, ele tem muito, às vezes, o lado da ilusão, né? De parecer que é fácil, de parecer que é rápido, e eu acho que esse de propósito, é um ponto, inclusive, você né? precisa ter a realidade que não é, né? Óbvio que não é algo sério aqui, vou falar num tom de brincadeira, mas quando você fala assim, foi muito rápido, me incomoda. Porque não foi muito rápido, foram 10 anos trabalhando 14 horas por dia, botando, cara, um grãozinho de areia por grãozinho de areia, um tijolinho por tijolinho. Eu não tenho essa sensação que foi rápido. Cara, pra mim me custou... E pode falar, cara, você ganhou dinheiro novo, com 30 anos, já tinha uma grana, já tinha... Mas, cara, pra mim foram 10 anos extremamente custosos. Foram, assim, intensos. Me exigiu fisicamente, mentalmente, emocionalmente, em vários momentos, em vários aspectos. E eu acho que essa é a clareza que a gente tem que ter. Assim, pô, dá pra fazer muita coisa legal, mas a coisa legal, raramente ela é um sprint de um momento curto, como a maioria das pessoas precisa vender. O mediano consistente, pra mim, chega muito mais longe do que o genial de lampejos que não toca nada por muito tempo, que não se mantém fazendo. E eu acho que a trajetória da RD ela é um reflexo exatamente disso. Eu acho que era um time bom, era um time inteligente, mas que nunca teria conquistado se não fosse essa consistência de 10 anos 100% focados nisso. 100% focados nisso.
E assim, tem vários momentos em que tem coisas que são difíceis de lidar. Então vou dar um exemplo pra mim. Cara, quando a gente começou eu tinha 20 para 21. Quando eu saí eu tinha 30. Cara, eu tinha uma empresa que tinha na época, sei lá, 600 funcionários, era super famosa no Brasil, mas o meu salário era um salário abaixo do que é a maioria de mercado. Eu não fazia e não cobrava palestras pagas, eu não fazia nada por fora. E são coisas que seduzem. Cara, duas palestras no mês que eu recebia convites, elas eram mais do que o meu salário, que eu demorava 30 dias ali tocando. Eu sabia que se eu pegasse a mesma posição, a mesma responsabilidade em outra empresa, eu ganharia o dobro. E eu olhava para minha conta, eu não tinha um apartamento, eu não tinha uma reserva gigante que me desse uma segurança familiar. Então, você tem essa coisa muitas vezes da insegurança, do olhar pro lado e, putz, parece que tem uma coisa mais tentadora aí. E foi um acordo, uma coisa que a gente combinou e sempre trabalhou muito, que era, cara, a gente tá com a cabeça aqui no longo prazo e lá na frente é que a gente vai colher isso aqui. Hoje é plantar, plantar, plantar. Então sempre foi 100% de foco. Nenhum de nós tinha nada paralelo. Uma consultoria, um negócio, um pedido de ajuda, e mesmo coisas que às vezes tinham sinergia, tinha um exercício muito grande de falar, cara, isso eu gosto de fazer, isso vai me trazer algumas coisas, mas não é a coisa que vai mais gerar impacto no negócio. A gente foi muito rígido nisso durante todo esse período. E você me chama a atenção que você falou assim, pô, comecei com 20 para 21. Teoricamente, a trajetória da RD foi a trajetória de uma maturidade sua também, né? Total. Você entrou no mercado de trabalho e você saiu do mercado de trabalho muito diferente. Uma coisa que incomodava a gente na Traction no começo, assim, os primeiros 3, 4 anos assim, que a gente estava trabalhando, que também tinha essa idade, 20, 21 anos, é que a gente vivia um momento meio Disney, assim, né? Porque as coisas às vezes dão errado, mas muitas vezes dão certo. Aí você começa a ganhar dinheiro, etc. E é uma molecada, essa é a verdade. 24, 25 anos ali, festa ainda, aquela coisa legal. E em um certo momento a gente começou a perceber que começa a ficar muito sério e começa a ficar realmente profissional. E você vai amadurecendo, e às vezes você tem um casamento, às vezes vem um filho, e tudo isso se transforma numa coisa muito mais séria do que era. E eu acredito que você tenha passado essa trajetória. Você sentiu em alguns momentos, assim, fotografias em que você falou assim, cara, isso aqui mudou, isso aqui ficou mais sério, isso aqui ficou realmente até assim, não tão mais alegre do jeito que era no começo, mas realmente uma coisa que é muito mais madura. Assim, uma outra versão que me perguntam muito é qual foi o ponto do momento da virada, ou a hora da virada, e eu acho que a resposta vai ser parecida com o que você perguntou, né? Se você tem um filho pequeno e te perguntarem, as pessoas que estão fora, né, por exemplo, acho que deve fazer uns bons anos que eu não vejo o Pedro. Se eu encontrar, eu vou falar, nossa, como ele cresceu. Porque a minha referência é essa, eu vi há uns 4 anos atrás, talvez, e vi agora. Pro Rez, não teve o dia que ele cresceu. Então, você está encontrando ele e você está vendo que é um pouquinho todo dia. E eu acho que esse processo de crescimento da empresa e de maturidade pessoal, ele funciona de forma muito parecida. Assim, eu acho difícil apontar e falar assim, puxa, nesse dia o negócio ficou sério, nesse dia eu virei o adulto, eu saí da adolescência. Eu acho que tem uma série de acontecimentos que vão se formando e que vão trazendo um pouco desse processo de formação. E quando você compara janelas, essa mudança ela é muito óbvia, né? Se eu pegar o André de 2024, comparar com o de 2020, comparar com 16 e comparar com o de 12, cara, você vai ter Andrés bastante diferentes, tanto de papéis dentro da RD, tanto de maturidade profissional, quanto pessoalmente, né? Mas dentro dessas janelas não é tão óbvia assim a mudança. Ela não é um estalo, ela não é um fato que acontece. Você vai se preparando e vai mudando com o tempo. Eu acho que você tem naturalmente esses grandes eventos, tanto do lado pessoal quanto da empresa.
né? Então, na empresa, claro, captar investimento é um evento marcante. Fazer um evento como a RD Summit é marcante. Você mudar quando a gente saiu de uma sala e pegou um prédio inteiro só pra gente, é uma coisa marcante. Mas, assim, o ponto é quando você muda pro prédio, não é, eu me transformei agora numa empresa grande. Cara, você muda pro prédio porque a sala já tava gigante, e já tava apertado, e porque já vinha crescendo. Então, esses passos, eles são muito naturais, né? Acho que... Mas não tem uma mudança de cultura que vai acontecendo e talvez até algumas pessoas não vão acompanhando. Super. Essas pessoas às vezes acabam, sei lá, ficando no meio do caminho e é perceptível isso, né? Acontece bastante. A pessoa que tá no começo ali não necessariamente vai ser a pessoa para depois. Tem gente que gosta de um modelo mais informal. Naturalmente depois você começa a ter mais processos. Porque é inviável você não ter numa escala maior. Você tem gente que é muito boa em começar uma coisa, você tem gente que é muito boa em manter e otimizar. O próprio tamanho, cara. Tem gente que gosta do pequeno, tem gente que gosta do grande, do ter mais orçamento. E eu acho que para um fundador é um exercício grande de mudança, de transformação. E hoje, na prática, se você pegar dos 5 fundadores, o Gui saiu agora em janeiro. O Pedro saiu, acho que em outubro do ano passado, setembro talvez. Eu saí um pouquinho antes da venda. O Eric deixou de ser CEO e foi para o conselho. O Bruno continua como CTO. E é isso, é entender o perfil para cada momento. O Eric é um cara extremamente visionário. Ele adora criar coisas novas. Cara, ele já não... Para ser CEO e tocar o ritmo e tocar o bumbo da empresa, o dia a dia... já não combinava mais com o que ele gosta, com o que ele era e com o melhor para a empresa. Para mim, o contexto que entrou a RDU dentro da hierarquia já não estava mais cabendo. E é natural, é normal, faz parte. Né? É difícil muitas vezes aceitar. E emocionalmente você tem às vezes uns sentimentos meio... Eu não descobri ainda, mas... em algumas instâncias eu imagino que seja como quando um filho sai de casa, né? E ele começa a fazer as coisas dele, você olha ainda e fala bem que tem um tempo ainda para chegar lá, tem um tempo né? para eu me preparar. Mas é isso, você tem coisas que você sente orgulho, tem coisas que você acha que está no caminho errado, mas você já não tem controle, você não sabe se deveria interferir ou não. Tem coisa que você já tá de saco cheio também. Tem que lidar com coisas novas, né? E enfim, acho que faz parte do processo. Uma série que eu gostei muito na Netflix foi a do Spotify. Não sei se vocês assistiram. Eu não assisti ainda. Assim, é óbvio que tem muita ficção. Lógico. Os personagens tem alguns estereótipos, algumas coisas ali. Mas eu achei muito interessante como ele retrata isso. Então, por exemplo, um cofundador que era genial, que foi fundamental para o produto e o cara sai da empresa. E você percebe que a empresa mudou de contexto, tinha outros interesses que não se encaixavam mais e que não é uma coisa... A gente teve muita gente que saiu da RD e muitas vezes com mágoas, com sentimentos, sabe, de eu fiz isso, eu fiz não sei o quê. E pô, o empreendedor não quer. Cara, eu tenho gratidão por todas as pessoas que passaram por lá, especialmente as que mais construíram e várias delas. A venda da RD, eu não lembro de cabeça os números, mas... foram literalmente dezenas de pessoas que ficaram milionárias porque tinha uma participaçãozinha. E é uma das coisas que mais me deixa feliz dessa jornada. É pegar gente que... Cara, teve gente que saiu que foi o primeiro emprego. Que saiu da faculdade, começou lá, foi o primeiro emprego e virou milionária com isso. Então, desse papel de formação, de crescimento... Então, eu tenho, mas eu entendo as mágoas, as dores, mas a série ela é muito legal porque ela mostra um pouquinho de todos os lados. Você consegue ver de fora. Você consegue entender por que aquele cara tá magoado, você consegue entender por que o movimento aconteceu, você consegue entender que, cara, é da natureza. Não tem certo e errado. Algumas coisas vão se quebrar nesse processo e faz parte. Sim. Eu ia chegar nessa pergunta, você acabou falando disso antes. Para mim foi um choque muito grande, uma vez que a gente estava viajando para o Pará para palestrar num evento lá, que foi aquele voo louco que saiu de Manaus para Belém, no meio do voo voltou. E a gente falou, mas já estava perto de Belém, o cara voltou tudo e tal. E eu lembro no aeroporto de você comentar isso comigo, falar, cara, em breve
eu vou sair da posição de marketing, e você era o cara mais alto na hierarquia de marketing, falou, eu vou dar lugar para outra pessoa. Aquilo para mim foi um choque. Eu falei, mas como assim? Ele tá lá desde o começo, ele é o marketing da RD, é a cara da RD. E aí depois, entendendo e acompanhando o mercado, estudando, né, eu ouvi essa história, acho que é do Peter Thiel. Ele falou, o cara que leva a empresa de 1 para 100 é um cara, o cara que leva de 100 para 1000 é outro cara, o cara que leva de 1000 para 100 mil é outro cara. Né? Demorou muito tempo para perceber aquilo. E aí você comentou agora sobre a questão do pessoal, né? Porque bate nisso, você fala, pô, mas será que eu sou incompetente? Será que eu não dou mais conta? E olhando hoje em perspectiva, eu vejo que foi muito maduro, né? De falar, cara, eu trouxe até aqui, fiz muito bem o meu papel, joguei em outros papéis e agora eu preciso dar espaço para alguém que vai levar daqui para frente. Como sócio, isso é muito claro, mas como executivo, Exato. eu imagino o impacto. Esse é o conflito. E aí hoje... e tem várias questões, né? Assim, no momento em que a gente fez essa mudança, a gente entendia que em algum momento podia ser adquirido ou abrir um IPO, um capital. Cara, quão importante é ter no corpo executivo pessoas, o cara que veio no meu lugar, Bernardo, era o CMO da Oracle, versus o André, que, cara, no contexto era um Zé Ninguém, era um moleque que começou com 20 anos e aprendeu ali dentro. Né? E é muito louco como essas coisas mudam, né? Porque naquele momento era um Zé Ninguém, a empresa fez a história e vendeu. De repente. Se eu voltasse hoje ia ser uma puta notícia, por exemplo, né? Então tem muito do contexto, eu acho que tem muito de... É engraçado que eu acho que tem alguns aspectos técnicos que também entravam nessa decisão. Então, por exemplo, eu não sou um cara que domina ou dominava comunicação, imprensa, um pouco mais de branding, eu sempre fui o cara de performance, inbound, conteúdo. Eu tinha uma veia que tocava branding muito por esse lado conteúdo, eventos, mas eu era zero cara para discutir logo, cor, ou qualquer coisa que esteja nessa seara. E a RD sempre foi muito tosca, inclusive, nesse aspecto, né? Teve uma grande mudança ali depois. Então tinha algumas coisas técnicas que eu acho que a RD precisava ganhar. Eu acho que a RD precisava de uma base de marketing mais tradicional. E eu não tinha experiência nisso. Mas eu acho que tem muito também desse movimento de maturidade pessoal. Então eu era certamente uma pessoa... Muitas vezes eu até acho que eu sabia o que fazer. Mas eu tinha insegurança, eu não sabia se eu estava no caminho certo. Todo dia eu acordava na maior empresa que eu já trabalhei. Todo dia eu acordava com o maior time que eu já gerenciei, liderei. Todo dia eu tinha o maior budget. E eu sou uma pessoa cuidadosa, cautelosa. Eu não gosto de desperdiçar, eu não gosto de errar. Então é uma coisa que consumia. Putz, e aí? Será que... Eu acho que eu devia fazer isso, mas e se eu errar? Será que é isso? Será que não é? E agora? Será que eu vou... Isso às vezes trava. Hoje eu acho que eu tenho uma maturidade um pouco melhor para lidar com essas coisas. Mas naquele momento era uma questão. Então eu aceitei. Não foi simples, não foi fácil. Eu acho que eu sempre transpareci, beleza e tal, mas é óbvio que internamente né? é óbvio que internamente você tem questões com isso, mas acho que o processo de maturidade ele traz um pouco disso e cara, lido super, super bem com isso hoje. Esse já era um momento um pouco mais... Não faz tanto tempo, né? Essa mudança de cargo foi em 18. 18, Mas isso já não caracterizava talvez uma síndrome do impostor, né? Você sabia o que você é capaz de entregar e talvez não tinha um lance tão psicológico, né? Não sei, cara. Sempre tem alguma coisa. Sempre... Eu acho que... Eu tinha feito muita coisa legal. Em 2018 a RD já era uma empresa legal, reconhecida por ter bons processos de marketing, reconhecida por uma performance boa no marketing. Acho que para mim, o Rez falou da minha modéstia, mas deixando a modéstia de lado, eu acho que marketing B2B possivelmente o melhor ou um dos melhores cases do Brasil.
mas ainda assim, cara, assim, você tem quanto que era do contexto, quanto que era do Eric. Assim, o Eric é um cara genial e eu acho que eu acho que eu soube traduzir e operar bem na tática e na operação que ele fez, o que ele queria. Mas a estratégia era do Eric. É óbvio que era do Eric. Ele é um cara genial e trouxe isso. E eu acho que eu consigo lidar bem com estratégia. Eu conseguiria definir hoje ou trabalhar bem em qualquer lugar. Mas ali eu não precisava. Ele puxava. E não só assim, de Marketing, todas as... produto, de CS, de várias coisas, tinha muito dele ali. Então você tem um pouco desse né? Putz, qual que é o meu peso nisso, qual que é o meu valor? Acho que tem, mas não sei o que ele acha, como ele tá olhando, e aí ele quer que puxe outras coisas que eu não tô puxando. Então eu acho natural, e eu acho que, sinceramente, cara, em algum nível isso sempre vai existir. Tá muito mais associado a como o sentimento ele existe. Tá associado a como lidar com ele. Isso. E juntando isso um pouco mais pra trás, talvez já tava numa fase mais madura, juntando isso com algumas propostas sedutoras, como as palestras que você falou, ou até mesmo você olha pro lado e vê, pô, tô ganhando muito menos do que o mercado me pagaria. Teve algum momento que você enxergou e foi assim, quase que você saiu? Assim, tem momentos que a gente titubeia, né? Mas teve um momento que foi quase assim? Cara, pensar em sair, ter um instinto de sair, eu tive inúmeras vezes na jornada, sabe? Frequente. Porque eu acho que o ponto é... Eu acho que, assim, o medo, o receio de sair, a vontade de sair, na maioria das vezes ele está associado a alguma frustração. Né? Então não conseguir bater a meta, ou bati não foi suficiente, ou não conseguimos chegar lá. É alguma coisa que não deu muito certo, e eu acho que sempre que você entrava numa espiral, num momento difícil, isso aparecia. Mas, cara, assim, eu sempre tive... É muito louco, porque vários momentos eu pensei, mas eu não sei se eu cheguei num quase, sabe? Eu acho que no fundo eu não ia desistir daquilo, assim. Tinha que acontecer alguma coisa muito grave pra eu desistir. Porque eu acreditava pra caramba no negócio, eu gostava do time, eu gostava do produto, eu gostava do que eu tava fazendo. Então, na maioria das vezes, eu acho que vinha muito assim, ai, que vontade de sair, que merda. Mas, cara, me dá 2, 3 dias, me dá uma semana. E aí, cara, o que eu preciso é de algumas vitóriazinhas pra às vezes no mudar mesmo o rumo. dia, né? Acontece alguma coisa que você vira a cabeça de cara, novo. é uma coisinha que deu certo e você já, puta, que legal, isso aqui vai, tamo de volta, sabe? Então, eu sempre fui eu sou uma pessoa muito cautelosa, muito calma, então é difícil você me ver agir por impulso em qualquer situação. E eu acho que nesse contexto isso jogava a favor. Tinha às vezes esse impulso de sair, mas eu nunca fui pelo impulso. Eu sabia que eu não ia, assim. E a decisão de sair, ela naturalmente foi muito amadurecida por muito tempo, né? Então as conversas, eu saí em fim de julho de 2020. Eu comecei a falar disso com o Eric já, e a gente desenhar a saída 6 meses antes, 7 meses antes. E pensando nisso, provavelmente um tempo maior. E eu queria ter muito essa clareza também de que, cara, eu não tô saindo por uma pequena frustração aqui, né? E que fez sentido pra mim naquele momento. Pessoalmente, algumas coisas começaram a pesar. Foi quando nasceu meu filho. Nasceu meu filho 2 meses depois, a gente descobriu que meu pai estava com câncer. Eu comecei a olhar e falar, cara, eu acho que a equação aqui não tá fechando. Eu acho que o papel de RDU ele começou a não ficar importante dentro da empresa e na relevância que eu queria, com um nível de exigência que ainda me tomava. Eu ainda ia muito para Floripa, com um filho pequeno em casa, para um salário que ainda não era o que eu queria e que trazia reserva, para essa vontade de estar próximo, apoiar meu pai e, mais do que isso, poder curtir, aproveitar ele. E aí naquele momento eu falei, cara, eu acho que agora, nesse momento, não tá fazendo muito sentido pra mim. E
E foi tranquilo, foi uma saída tranquila, assim. Acho que inclusive a saída foi mais tranquila do que a sair do marketing, ainda continuando na empresa. Foi mais madura e mais lógica a decisão. Foi mais... eu tava mais certo do que eu queria emocionalmente. O marketing eu entendia, mas emocionalmente eu não gostava da ideia. Na saída eu tava tranquilo. Quais são os planos? Assim, eu imagino na situação eu olhar e falar, caramba, depois de ter feito algo tão grande, qualquer outra coisa que vier pela frente dá essa sensação de que provavelmente não vai ser tão grande. Quando tem um legado muito forte, o próximo movimento sempre gera ansiedade. Hoje você está atuando como mentor em várias startups e, logicamente, tem muita experiência, tem muito aprendizado. Você, o Eric, os meninos todos provavelmente foram muito orientados, muito mentorados. Eu lembro quando vocês foram receber um prêmio internacional do ecossistema da Astela, né, da Endeavor. Né? Vocês estavam na Astela desde o começo e aí vocês receberam um prêmio, acho que foi em Bali, não foi? Em Bali a gente foi aprovado para virar empreendedor Endeavor, né? Depois a gente recebeu o prêmio de empreendedor do ano no Brasil. E, assim, nesse processo todo, eu imagino que vocês receberam muito treinamento, muita mentoria, muito conselho de quem também já trilhou o caminho. Então, nesse momento, né, você contou pra gente, você está nesse momento de mentorar, de orientar, de passar essa experiência para frente. Para o futuro, quais são os planos? Essa é uma pergunta boa, né? Eu me pego pensando bastante nisso com alguma frequência. Eu tenho saudade de construir uma coisa como foi a RD, de estar no dia a dia, de estar perto das pessoas, de ter esse nível de impacto diferenciado, né, do que é a RD. E ao mesmo tempo existe, eu acho que um pouco dessa... uma culpa de saber que eu tenho experiência, que eu tenho talento, capacidade de fazer e não estou usando isso, né, para fazer essas coisas. Ao mesmo tempo eu acho que tem um pouco de lidar com, cara, essa pressão que existe, né, de fazer, ela não tem sentido, é uma escolha minha, é a minha vida. E a minha vida, sinceramente, tá muito boa. Não tenho do que reclamar, né? Eu tenho esse trabalho com startups, eu tenho um programa de mentoria em que eu vejo o impacto do que eu estou fazendo, assim, eu vejo nitidamente quantas coisas às vezes eu transformo numa startup dessa, de falar, cara, esse erro aqui eu já fiz, eu já gastei muito dinheiro, já... quebrei muito a cabeça e, putz, eu fiz isso aqui que eu sei que economizou 2 anos para os caras aqui. Então eu vejo um pouco desse impacto, eu ganho razoavelmente bem para a manutenção do meu dia a dia, eu posso deixar meu dinheiro lá investido, trabalhando, e eu tenho tempo, cara, para ficar com meu filho, para viajar. Então eu estava contando para vocês nos bastidores, meu filho teve 2 anos de pandemia, depois 2 anos mais tranquilo. Nesses 2 anos ele conhece 25 países, com 4 anos e meio. Então é duro às vezes abrir mão disso também, né? Eu sei que se eu entrar numa empresa, acabou essas 5, 6 viagens por ano que a gente... passado foram 6. Então é uma escolha difícil em vários aspectos. E eu considero que poder fazer essa escolha é um privilégio. É um privilégio conquistado. Com muito tempo pela frente ainda, né? Com muito tempo André? pela frente ainda e eu tô usufruindo desse privilégio. Então, hoje, se você me perguntar, cara, você tem um plano claro? Não tenho. Não sei se eu vou ficar assim por 1 ano, por 2. Eu não sei se... eu tenho, às vezes, vontade de fazer coisas, às vezes passa... Eu não sei como eu vou fazer, sinceramente, e eu me vejo usufruindo desse privilégio de não saber e tá tudo bem, isso não é um problema. Eu acho que, não sei, talvez, não sei, daqui a algum momento, meus filhos estando um pouco mais velhos, eu possa entrar numa jornada dessa, ou mesmo que eu entre, talvez entrar num contexto diferente do que foi. Tem um pouco de trauma nesse sentido. A RD foi uma experiência maravilhosa, mas muito desgastante. Muito desgastante. E eu acho que entrar agora,
cara, a pressão é diferente, a necessidade é diferente. Ali era pra mim ou dá certo, faz o que tiver que fazer, com muito menos ferramentas. Então eu acho que tem condições de talvez fazer alguma coisa legal com menos envolvimento. E eu tenho zero, você falou, né, dificilmente fazer algo tão grande. Eu tenho zero problema com isso. Tenho zero problema de... Aliás, pelo contrário, eu acho que se você me perguntar o que eu tenho mais probabilidade de fazer num negócio próximo, é um negócio muito menos... No impacto, você diz? Não precisa ser um negócio gigante, não precisa ser um negócio de 2 bi. Cara, tô super satisfeito em fazer um negocinho, cara, que funciona bem, que é legal, gera valor. Que gera valor, que às vezes tem outra coisa, que essa matemática, cara, assim, a gente quis fazer isso pelo impacto e pela história, mas eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, se financeiramente é a melhor coisa. Porque a RD chegou no final porque com 80% da empresa entregue para investidor, que era uma necessidade de crescimento. No momento em que o mercado de investimento também era pior do que é hoje, condições piores do que é hoje. Então, óbvio, eu jamais reclamaria do que eu ganhei. O André lá de Aparecida jamais imaginaria ganhar esse dinheiro. Mas você perguntar, cara, você vai começar um negócio novo, você quer ganhar dinheiro, o que você... Cara, tenta fazer um negócio que eu venda ali por 100 e pouco, mas que a participação tá inteira ou quase inteira na minha mão, o dinheiro vai cair igual e o estresse vai ser muito menor. Vai ser muito menor. A gente sempre fecha o Game Changers perguntando uma coisa que você já falou que não existe, né? Que a virada de chave é o tempo todo ali acontecendo. Então eu vou mudar essa pergunta para algo... A virada de chave é todo dia. É todo dia. Vou virar essa pergunta para esse passado todo. Qual foi o legado que você acha que o André Siqueira deixou pro marketing hoje? Cara, eu acho que tem um aspecto técnico que é relevante, né? Eu acho que a boa parte... Acho que a gente trouxe um caminho para muita gente que não conhecia esse caminho e eu acho que coisas como conteúdo, automação, e-mail, são coisas que a gente, assim, quando você fala de legado, uma das coisas que me impacta muito é que eu saí da RD faz 4 anos e com muita frequência eu recebo mensagens e no RD Summit é uma coisa impressionante, a quantidade de gente que vem me abraçar, falar obrigado. Eu ganhei uma profissão com você, a minha empresa cresceu por causa de você, eu aprendi, cara, quase tudo que eu sei com o material que você criou, com as coisas que você fez. Então isso é uma coisa muito, muito legal, muito legal. É difícil medir o impacto, é difícil medir a responsabilidade, mas quando eu vejo que, cara, de fato isso mudou a vida de várias pessoas, isso é uma coisa muito legal. E mais do que isso, eu acho que mudou a vida das pessoas, fez coisas legais e do jeito, aí voltando pra falar do resto, do jeito que a gente sem mudar, sem perder a essência, sem passar por cima de ninguém, né? Uma das coisas que eu acho muito legal, o Brasil tem uma cultura, no geral, muito ruim de lidar com dinheiro, né? Em geral, a gente pensa em pessoas ricas como pessoas ruins, a gente tem muitas vezes muita inveja, muita coisa nessa linha. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que quando a gente anunciou a venda da RD, a quantidade de pessoas que simplesmente comemorou, sabe? Sem ter uma parte da empresa. Sem ter uma parte, sem ter nada. Pessoas que... alguns amigos, mais naturalmente, mas pessoas que, cara, às vezes nem de mercado. Meu Instagram, acho que o meu post que tem mais comentários foi o post que eu postei isso. E cara, assim, todos eles, não teve ninguém falando puta, que absurdo uma empresa ser vendida por 2 bi, esse dinheiro poderia resolver O parabéns foi genuíno, então. Ou vocês exploraram não sei o que, ou qualquer um desses discursos que com frequência a gente encontra aí. Era todo mundo, cara, que incrível, que legal, vocês merecem, né? O quanto eu ouvi vocês merecem, isso é uma coisa que eu acho muito, muito valiosa, né? Eu acho que ela mostra mais do que o resultado final, a forma como isso foi construído, como foi construído.
Então eu acho que esse carinho que as pessoas têm, esse cuidado que elas têm com a RD e com a gente, né, de forma mais pessoal, ele é fruto de como foi feita essa jornada. Cara, em termos de marketing, para uma empresa que está começando hoje, quais primeiros passos você recomendaria? Tô chegando no digital agora, nesse contexto que a gente está vendo em 2024. Uma variedade absurda de canais, né? Tem rede social para tudo que é gosto e tudo que é geração. Você tem um Facebook que é usado por gerações mais velhas, você tem o saudosismo do Orkut, né? Tem o TikTok que está reinando na geração Z, você tem os millennials usando uma porrada de coisas diferentes. Então tem hábitos de uso de internet muito diferentes. A gente veio de uma cultura lá de trás de escrever blog, de escrever texto, de Google, de mídia. E um ponto de vista que eu sempre defendo em todas as conversas é que esses canais não são excludentes, eles são complementares. Né? O TikTok não chegou e tirou o Instagram do mercado. Não, as pessoas estão consumindo nos dois. Né? Você tem espaço nos dois. Para quem está começando agora, para quem está estruturando, depois eu vou fazer a pergunta mais difícil, para quem já está no jogo, para onde olhar. Mas assim, baseado nessa experiência, em todos os milhares de cases que provavelmente você teve contato de clientes da RD, assim, quais seriam as tuas recomendações? Cara, eu acho que eu vou fugir um pouquinho da pergunta, mas eu acho que o primeiro ponto mais importante é dar uns passinhos atrás e olhar se a base está bem feita. E a base bem feita para mim é começar entendendo, tem um bom produto, as pessoas gostam, elas recompram, elas usam. Tem muita gente querendo fazer marketing e não tem esse comportamento ainda. E eu acho que o foco deveria ser em criar um produto que as pessoas gostam e aí medir isso, seja com NPS, com Must Have Score, com... O melhor indicador para mim é a retenção. Só que a retenção muitas vezes demora. Então, tentar pegar alguma métrica intermediária e otimizar para garantir que o produto é bom. Aí você tem uma base de persona, ICP, né? Beleza, é bom para quem? Quem se beneficia de verdade disso? Quem fica por mais tempo? Posicionamento, entender o que eu quero, categoria, eu vou criar um mercado novo, eu vou me posicionar cabeça a cabeça ou eu vou pegar um nicho dentro desse mercado já estabelecido. E a matemática do negócio, né? Então, quanto que um cliente traz para mim de ticket, de lifetime value, quanto que eu tenho CAC, porque uma coisa precisa caber na outra. Eu não posso ter um produto que eu vendo uma assinatura de R$20 por mês e o meu modelo de vendas é o outbound, fazendo a conta não fecha. Então, essa matemática do produto que muitas vezes abre e fecha portas. Se a base está ok, de fato faz sentido eu investir mais em marketing, aí entrando na resposta propriamente dito, cara, assim, na maioria dos negócios, o que eu vejo é que existe muitas vezes uma vocação natural do canal. Sabe? Eu acho que eu sempre prefiro amplificar o natural do que criar um novo. Uma das startups que eu sou advisor, eu estava conversando com os caras ontem, é um SaaS que tem a ver com gestão de mídia de performance, eles fazem um traqueamento melhor, uma atribuição melhor. E ele falou assim, cara, 70% dos caras estão vindo por indicação e tal, e eles queriam montar o plano de ação deles. Como é que a gente trabalha com anúncio, com influenciador, eles pensaram, conteúdo, enfim. Falei, cara, se 70%... A resposta já tá pronta, né? Cara, vocês têm um programa de indicação? Isso tá útil? Não tá. Cara, é double down, é triple down, é entrar o máximo que você puder onde tem vocação natural. O que já é natural é a sua capacidade de mexer, amplificar e trazer resultado, ela é para mim o primeiro passo. Depois disso a gente começa a pensar em outros, né? E eu gosto muito da visão de que tem literaturas diferentes para falar disso, né? Assim, eu gosto de pensar que eu vou ficar ninja num canal novo a cada 1 ou 2 anos. Então, cara, comecei a explorar conteúdo. 1, 2 anos em cima disso,
para depois eu abrir uma frente, sei lá, de eventos ou de influenciador, mais um ano para uma outra. Por quê? Cara, muitas vezes o perfil explorador ele é limitado dentro da empresa. Você não traz gente que sabe de sair descobrindo canais e fazendo testes adequadamente. Ao mesmo tempo, a linha ela é muito delicada entre você, assim, conteúdo. Não dá pra você testar conteúdo. Não dá pra você achar que, eu fiz, não funcionou. Cara, você precisa fazer um ano acreditando que é aquilo. É fazer até dar certo. É né? fazer Não até dar certo. Eu decidi e vou fazer dar certo. Né? E eu acho que muitas vezes as pessoas jogam na parede pra ver se cola. E, cara, não cola, não é fácil. Se fosse fácil assim, todo mundo fazia. Ainda bem que é difícil, inclusive. Então, eu acho que precisa de um processo bom de escolha pra escolher adequadamente. E pra, dado que eu escolhi, eu vou fazer isso funcionar. E não dá pra fazer isso com muita coisa ao mesmo tempo. Então, por isso, um a cada 2 anos. Tem outras literaturas, tem alguns caras de startup que falam em 1 a cada 10 milhões de faturamento. Então, a cada 10 milhões de faturamento, você incrementa um canal novo para te ajudar, enquanto os outros vão maturando e crescendo. Acho que não precisa ser uma receita de bolo, uma linha clara, mas acho que esse é o ponto, é você ter foco e atacar um pouco por vez. Acho que quando você pensa hoje, a RD, por exemplo, ela tem um puta ecossistema de canais, né? Ela tem conteúdo no blog muito bom, ela tem eventos muito bons e muito reconhecidos, ela tem um programa de parceiros de agências que trazem 40% das vendas hoje, mas não foi no dia zero que a gente colocou isso tudo lá, né? A gente foi incrementando e quando você tem todo se conecta e funciona muito melhor. Acho inclusive uma baita barreira competitiva. Porque uma coisa conversa com a outra. O evento não seria o que é se não fosse o conteúdo tendo audiência. O volume de vendas que a gente tem por quem chegou do conteúdo é potencializado pelo evento, porque o cara vai ter uma experiência, conversa com outros clientes. Aí a rede de parceiros se beneficia de todo o resto, porque quando o parceiro vai lá vender para o cliente já ouviu falar da RD, porque as pessoas comentaram do conteúdo e do evento. Então uma coisa vai potencializando a outra, o todo fica muito poderoso. Mas é fazer uma coisa por vez. E aí como fazer esse processo de escolha? Eu gosto de você tentar, primeiro, entender as possibilidades, então você ter um bom arsenal de, cara, dá para fazer isso, e passar por uma matrizinha de priorização mesmo, em que você atribui nota. O pessoal de Growth fala muito do ICE Score, né? Impacto, confiança, ease, facilidade. Eu acho que não precisa ser o ICE, você pode criar critérios seus, por exemplo, tamanho do mercado, prazo que eu tenho de retorno. Então, conteúdo é uma coisa super legal, mas vai demorar, você tem tempo. Se você não tem, cara, coloca uma nota baixa para ele, né? E aí nesse processo a gente conseguir chegar na definição, né? Eu trouxe um overview, é um negócio que eu falo bastante no livro, né? O livro ele traz uma lista de várias práticas para dar esse arsenal e traz essa tabelinha para você conseguir montar um processo de priorização. E aí eu já entrei um pouquinho na outra que você falou, né? Que é e quem já tá. Para mim isso, a cada 1-2 anos você adiciona uma camada nova, priorizando da mesma forma, né? Que segue aquele princípio que você falou, é melhor você ser mediano e consistente e ganhar tração naquele canal do que você abrir 5 canais ao mesmo tempo em que você vai ser ruim em todos eles e não vai ganhar tração em nenhum. Né? Toma tempo para ficar bom, né? E já tem competição, né? Você pega, por exemplo, conteúdo. Cara, tem muita competição, tem muita gente fazendo. Aí se você fala assim, vou experimentar, cara, vai ser uma merda, o resultado vai ser ruim, você vai falar que o canal não funciona, mas porra, tem gente fazendo isso há 10 anos, há 15 anos, os caras já dominam a linguagem, a profundidade, o tema, já tem autoridade, já tem um monte de coisa jogando a favor, você tá concorrendo com ele. Você vai botar um estagiário fazendo um negócio meia boca, você vai botar 3 horas da sua semana para tentar competir com quem tá botando 50 horas na semana há 10 anos. Terceiriza para uma agência que vai ser o estagiário da agência que está fazendo seu conteúdo. E aquilo, você citou o Seth Godin, eu ia até te perguntar da história do restaurante lá, mas continuando nesse gancho, é a economia da atenção, você está competindo com tudo, né?
Você não está competindo só com o concorrente que já está criando conteúdo. Você está competindo com o humorista que está fazendo conteúdo, com TV, a influenciadora de maquiagem, com a série da Netflix. Você está competindo pela atenção. Sim. Né? Então, até conseguir dar atração, Aprender a fazer. até ter a consistência. Cara, você falou de evento. E evento é uma coisa que, para a RD, foi um canal super importante. E um ponto que eu queria pensar da sua fala para a gente desenvolver mais. Todo o processo de inside sales, de você fazer a venda online, de você fazer o primeiro contato, fazer a call, fazer o fechamento, muitas vezes usar o spin selling para gente que é mais do B2B, ele tem uma escala muito grande, mas o contato humano ele é fundamental. Eu acho que agora, depois da pandemia, as pessoas passaram a dar um valor ainda maior. Né, que ficou todo mundo isolado, ficou todo mundo sem se ver. A hora que voltaram os eventos, virou aquela avalanche, né, aquele tsunami de gente indo para os eventos, porque todo mundo queria estar ali cara a cara de novo. E eu me lembro especificamente em 2016, foi o ano que eu lancei o livro lá. Acho que foi a Maíra Biscoff que comentou comigo lá na época. Ela era uma das farmers, né, se eu não me engano, na ocasião. A minha conta, inclusive, era ela que atendia. E ela falou, cara, a gente ainda não se conhecia. Eu falei, não, mas é óbvio que a gente se conhece, pô, a gente se fala toda semana. Ela, mas eu nunca tinha te dado um abraço. Né? E eu lembro da sala ali de conversão gerando ticket o tempo todo. Né? Um monte de gente que já vinha acompanhando, já conhecia, já tinha interesse, queria fazer um trial. E de repente ali muita conversão acontecendo, porque o ponto de contato esquentou isso. Né? Como é que é a tua visão em relação a esses canais tradicionais? Né? Não só evento, mas assim, outros canais que a startup que está ali, olhando para o online, olhando para a escala, poderia eventualmente considerar outros canais, outras formas de ter um ponto de contato com esse cliente. Cara, eu acho que, em geral, acho que uma das questões importantes para pensar num canal é a concorrência. O quanto você tem concorrência nele ou não. E o que acontece é que muitas vezes as coisas mais tradicionais elas passam a ser ignoradas e a concorrência acaba diminuindo. Eu tive um mentorado há um tempo que estava conversando comigo e um dos grandes clientes dele, ele vende altos tickets, e um dos grandes clientes nele, ele chegou por carta. Ele mandou uma carta à mão pro cara, no endereço da empresa, em nome do cara, o secretário botou na mesa, o cara pegou e abriu. Cara, eu acho muito mais provável que uma pessoa que receba uma carta abra e leia a carta hoje do que um e-mail de outbound. Uhum. Acho muito mais provável. odeia e-mail de outbound, né? Então tem um pouco, às vezes, desse fator, né? E eventos, eu acho que ele não é tão não utilizado quanto cartas, mas ele é mais incomum, ele demanda investimento e ele acaba cumprindo muitas vezes esse papel. Agora, eu acho que o grande ponto, cara, quando você pensa num canal, é você saber o que esperar do canal também. Então, o que eu quero tirar dali? O que eu tô olhando? Né? É outra coisa que eu trabalho muito no livro. E eventos, ele tem uma... normalmente, a vida é assim, né? A nossa fortaleza é a nossa fraqueza também, por outro lado. E eu acho que a grande fortaleza é a fraqueza do evento, que ele é muito coringa. Ele pode fazer muita coisa ao mesmo tempo. E o RD Summit, os eventos, ele tem um pouco disso. Então, assim... Nada que eu olhe individualmente justifica o evento. Nada. O meu volume de vendas não é grande o suficiente para justificar o evento. Minha retenção é razoável, mas vem muito num cliente, é uma dor de cabeça a mais. Tem várias coisas que ele ajuda muito. Né? Uma coisa que ninguém fala, cara. Employer branding. Uhum. Externamente e internamente principalmente. O time sai do evento com uma sensação de entender missão, entender que o lugar que ele trabalha é incrível. Melhor que evento, né? É um baita team building. O cara sai, cara, eu sei porque eu tô aqui, eu amo estar aqui, eu amo a camisa, eu vejo o impacto nas pessoas, o que a gente faz é incrível, nada tangibiliza tanto o que a empresa está fazendo quanto o evento. Só que como é que você põe isso na conta? Como é que você paga por isso?
Então, o evento, a RD sempre foi muito data-driven, mas o evento é uma das poucas coisas que a gente tem um pouco de leap of faith, né? Uma crença ali, porque contribui um pouquinho em cada coisa, né? Tem muita coisa difícil de medir. Então, cara, um cara tipo o Reis, que tem uma audiência dele, vai lá, tô aqui no RD Summit, e eu já vi ele falando, por exemplo, é o melhor evento do Brasil no tema, e cara, no que ele escreveu isso, alguém lá clicou no @RD Summit, começou a seguir, de repente caiu num post da RD, começou a seguir a RD, foi no evento e aprendeu. E aí daqui a um mês depois escreve no Google RD Station, compra e na atribuição tá escrito o quê? Google Ads. Cara, não tem nada a ver com Google essa compra, entendeu? Então tem uma coisa muito difícil de medir que a gente acredita. E qual que foi o remédio que a gente usou? A gente tenta mirar o evento pro 0 a 0. Então, assim, cara, eu tento equilibrar as minhas receitas com as minhas despesas. E aí eu sei que, putz, eu não tô falando de quanto eu tenho de investimento para eu ficar procurando esses dados para justificar. Não, cara, tá 0 a 0 e aí eu sei que vem um monte de coisa, mas é tudo bônus. É tudo bônus. Nos últimos anos a gente não conseguiu, deu um prejuizinho, mas teve a mudança de cidade, teve algumas coisas que pesaram, mas eu acho que a tendência é ele já voltar a equilibrar de novo, e aí você consegue equilibrar, porque é isso, ele tem um puta efeito de branding, ele tem um puta efeito de vendas, algum evento de vendas de curto prazo, que pega esse indeciso, esse que já tá no quase e chega ali, trabalhar na emoção, ele tem a geração de pipeline futura, ele tem um efeito de retenção, e esse a gente provou por números, o cliente que vai no RD Summit, ele fica na RD por mais tempo. É óbvio. Tem o Employer Brand, então você equilibra um pouco dessa, né? Ano a ano o evento crescendo, todo ano a galera voltava. Tem uma galera que vira um ponto de encontro. Tem uma galera que, cara, é sagrado, né? Sagrado. E eu me lembro, cara, 2020, que foi o último presencial que vendeu ingresso quando eu ainda tava, né? Depois eu saí da operação. 19, né? 20 foi aquele online. Não, é que o 20 ele foi cancelado, mas ele tinha aberto a venda de ingresso. Porque a pandemia veio em março. E aí a gente cancelou ele. Mas eu me lembro, cara, que a gente anunciou o RD Summit. Assim, ó, pré-venda RD Summit. Data X lá de outubro, novembro. Cara, em uma semana vendeu, 3 mil ingressos. Não tinha um nome confirmado. Não tinha um palestrante internacional, não tinha nada. Era basicamente, o RD Summit vai acontecer no dia tal e vendeu 3 mil ingressos. Cara, isso é o histórico, é a reputação do evento. As pessoas dão um cheque em branco sabendo e confiando que vai ser bom. E criou muito desse comportamento. Então, para muita gente é sagrado. Vai estar no evento todo ano. E sabe uma coisa que você colocou como abstrata, mas eu acho que cada vez mais não está sendo abstrata, que é, se você separar por canais, você consegue medir algumas coisas concretas de dados, CAC, LTV do canal, etc. Mas o evento, assim como networking em geral, né, porque o evento ele é um grande marco de networking, ele traz uma coisa que é a rede de usuários. Então ali você tem comunidades de pessoas que são internas da RD, que se sentem mais parte, e essa rede de usuários se fortifica. Tem os clientes que se fortificam, que falam, pô, eu uso algo que está sendo proporcionado para mim. Então essa rede de usuários estimulada, talvez ela seja o maior canal de marketing possível. Porque assim, até me arrisco dizer que nada do que a palestra lá, ou da experiência de conteúdo que está sendo colocado ali, talvez tenha novidade. Isso você encontra em livro em inglês, livro em português. Muitas das coisas que são faladas ali de conteúdo pode até servir para as pessoas, mas elas não tem nada muito novo do que está sendo apresentado ali. O que está sendo apresentado ali é, na verdade, uma fortificação de rede de usuários para as pessoas se sentirem à vontade, se sentirem estimuladas e compartilhar desse conteúdo naquele momento, né? Então pegou o conteúdo que existe e compartilhou entre as pessoas. E talvez esse seja a maior alavanca de todas as empresas que conseguem gerir essas microcomunidades e criar esse senso de pertencimento. E quanto mais o evento da RD fica maior, mais as comunidades ficam fortalecidas, né? Eu encaro muito que o evento ele tem um papel de inspiração.
E inspiração pra mim é menosprezada. Inspiração é importante pra cacete, cara. É pra cacete, porque você acorda hoje e sai de casa e vai fazer o seu trabalho e, cara, certamente você podia fazer muito mais. Você podia fazer coisas maiores e de mais impacto. E em algum momento, em algum instante, você se conformou com o que você estava fazendo por algum motivo. Cara, a gente tem acesso a gente pode aprender qualquer coisa que a gente quiser hoje. Não existe limite. Você consegue desenvolver hoje, o custo de desenvolvimento é muito mais baixo do que já foi. Você tem acesso à infraestrutura cloud, você tem acesso a freela, você tem acesso a... Por que a gente não faz mais? Porque a gente não quer. E isso é inspiração. E aí eu acho que tem esse poder de... O evento ele tem esse poder. As pessoas chegam lá e aprendem, mas mais do que aprendem. Elas saem querendo fazer, elas veem que dá, que tem gente fazendo, que tem gente tendo resultado, que ela pode acreditar e que ela pode pensar mais. E isso é muito relevante, inclusive para o próprio usuário, inclusive para quem está na RD. Uhum. O cara sai e fala, cara, às vezes eu nem tô dando bola para o inbound marketing, olha o que o cara fez, cara. Chegou no outro Preciso dia... fazer isso aqui direito. E aí o cara começa a crescer e ele vira um case, e aí ele inspira outros. Então tem um esquema pirâmide positiva nisso aí, né? Você vai contaminando os outros ali, né? E não tem uma vou chamar de história triste, assim, que é, tudo bem você conhecer um hack, tudo bem você ter uma ferramenta, tudo bem você nichar, porque esse modelo de negócio é melhor, você melhorar produto, você olhar para retenção, mas tem uma questão que eu acho que você que está mentorando, a gente presta consultoria há um tempinho também, que é simplesmente tempo da pessoa ficar errando, tentando outro canal, achando que tráfego vai pagar, sendo que indicação tá ali, 70%, olha para isso de novo. Não tem uma questão tempo que você olha e fala assim, isso vai dar certo, mas as pessoas que estão aqui ainda precisam de um certo tempo para poder errar mais um pouquinho? Acho que é normal, acontece, mas ainda assim, nesse contexto, a inspiração também, né? Ajuda a continuar, né? Você manter, né? Você manter. Acho que tem vários gráficos, frases, etc., que falam muito dessa questão da consistência, né? Na maioria das vezes o resultado da consistência ele é nulo até que, de repente, né? É você, cara, plantar uma sementinha lá na sua casa, você começa a regar, e você fala, pô, tô fazendo aqui esse negócio de repente há 2 nasceu meses jabuticaba. Não, de há repente 2 não, meses né? e não nasceu, não aconteceu nada, a terra tá igualzinha. Cara, lá embaixo tá acontecendo e esse de repente vai surgir. Então, eu acho que esse ter contato com pessoas que fizeram e que deram certo, eles trazem essa força de se manter muitas vezes, né? De continuar adubando e cuidando, porque daqui a pouco nasce. Filosofia e prática, você acha que é impossível alguém ir plantando e semeando e não conseguir atingir resultados bons? Não acho que é impossível. Eu acho que é bem comum, inclusive. É que eu acho que existe muitas vezes O que eu acho que é o erro comum? Né? É achar que é só esforço, e não é só esforço. Uhum. É direção. Né? Então, se eu for visitar meus pais em Aparecida, eu posso pegar meu carro a 300 por hora. Se eu pegar Dom Pedro, eu não vou chegar em Aparecida. E precisa de direcionamento. Então, eu acho preocupante falar só do esforço. Cara, tem técnica, tem metodologia, tem caminhos que vão te trazer resultados muito melhores. E você manter a consistência na coisa errada não vai te trazer resultado. Então, é importante ter essa abertura para entender se eu estou no caminho, se eu estou fazendo melhor, se eu estou aberto. A consistência ela é fundamental, mas não é só consistência fazendo a coisa certa. Sim. Consistência entendendo as melhores práticas, consistência entendendo uma boa estratégia, né? Cara, com todo respeito, todas as profissões, não tenho nada, mas, cara, aquela senhorinha dona de casa que sai 5 da manhã, vai lá, limpa o chão do estabelecimento, ou limpa a casa de alguém, volta para casa. Cara, ela pode ter a consistência de fazer isso por 30 anos, ela não vai ficar rica. E eu não tô julgando o mérito, cara, talvez ela não teve condição, não tem orientação, tem N questões Base, em volta né, disso. às vezes.
Mas é fato, essa consistência não vai deixar ela rica. Não vai deixar ela rica. Porque o que ela está fazendo não vai brotar. Você precisa ter consistência em coisas que vão brotar, que estão no caminho certo. Tem muita gente fazendo conteúdo com consistência, sem entender a persona, sem entender o canal, sem casar isso com a estratégia, sem ter um produto casando o go-to-market adequado, se isso precisava de um insight C, se não precisava. Cara, pode fazer conteúdo por 20 anos. Você pode ser, às vezes, super bem sucedido. Um monte de gente adora seu conteúdo e não vende. Tem N formas de você ser consistente com um resultado ruim. Um dos papos que a gente teve lá atrás e que foi muito legal era a respeito do branding. A gente viu o canal, o papo, o canhão de marketing agora virar para branding. De repente, em 2024 só se fala de branding como se ninguém estivesse olhando para isso há muito tempo. E, de fato, no mercado tech discutiu-se muito pouco sobre branding durante 10 anos. Você brincou agora há pouco sobre o design da RD, né? Você usou o termo tosco. E a marca, o ecossistema foi construído apesar disso. Então, eventualmente tinha ali uma deficiência na questão de design, de comunicação, de identidade visual, mas o branding foi construído. Né? Tanto que há pouco tempo a marca passou a ser o RD Station, que era o produto, e não a resultados digitais, né? Que gerou a sigla RD. E de repente parece que agora o esforço está sendo muito direcionado para o branding, e isso vai gerar de novo uma lacuna do outro lado. Como é que você equilibra isso? Cara, eu vejo que o mercado ele é muito cíclico, né? E a gente cai no chuveiro velho, né? Sabe aquele chuveiro que você vai regulando para deixar quente, aí passou do ponto, fica frio demais, depois volta aqui. A gente muitas vezes tem muita dificuldade em achar um ponto médio saudável, né? É sempre tudo ou nada, ou lá ou cá. A gente vê isso em política no Brasil, né? Assim, é um comportamento meio humano. E eu acho que as pessoas, quando falam de branding com esse ângulo, com esse viés, né? Eu já vi frases, linha no LinkedIn, que elas vão muito por uma linha assim. Cara, as pessoas falam de performance para vender mais. Só que o que faz a performance vender mais? É o branding. Se ele vê uma marca conhecida, ele compra mais. Se a marca não é conhecida, ele não compra. E eu acho essa uma visão tão pobre, tão simplista, né? Então, por exemplo, historicamente, eu sempre enxerguei o meu trabalho de conteúdo como performance. Porque se as pessoas não aprendessem aquilo que eu estava falando e me entendessem como uma autoridade, elas não veriam necessidade de comprar o meu produto. Então a quantidade de visualizações que eu tinha no meu blog post, a quantidade de downloads que eu tinha dos meus materiais, geração de leads, né? Tem gente falando que geração de leads não deveria ser uma métrica, não funciona mais. Sempre tive uma correlação extremamente direta, a quantidade de leads que eu vendia com a quantidade de vendas que eu faço. E pra mim é isso, assim, é performance. Só que também é branding. Minha marca eu construí assim, as pessoas lendo o meu conteúdo, gostando de mim. Né? Eu gosto da definição de branding, é o que falam de você quando você sai da sala. E falavam bem e gostavam da RD por conta de todas essas coisas. Cara, e aí, esse conteúdo, ele é branding ou é performance? E eu preciso classificar, pra quê? Faz sentido. Eu preciso ter uma engrenagem pra mim que o todo funciona. E eu acho que tem contextos em que naturalmente o branding ele vai ter um pouco mais de apelo. E de novo, em que ângulo de branding? O que você está falando de branding? Né? Identidade visual, comunicação ou a experiência, o todo? Qual pedaço do branding? É uma grande armadilha, é uma armadilha didática, né? Que as pessoas, eu vou produzir conteúdo, eu preciso achar meu nicho, então eu vou falar de branding. Mas branding e performance é difícil separar, no final é meio que marketing, né? Mas as pessoas se apropriam dessa pequena didática para poder também ganhar um pouco de performance, né? É a selva aqui do conteúdo para poder ganhar uma performance de nicho, e aí acaba se apropriando da causa ali para poder gerar alguma coisa, e fica esse pêndulo, né? Agora é growth, agora é tráfego, agora é branding. Ele é amplo, retenção. Ele é abrangente, ele pode significar muita coisa. Sim. Aí uma pessoa fala pensando em uma parte, a outra entende pensando na outra. Sim. Eu acho que é uma comunicação difícil, e eu entendo que
assim, esse pêndulo ele voltou muito para branding, porque tinha muita gente fazendo performance simples, frágil, vendendo simplesmente o meu produto sem ter um trabalho de formação de mercado, de educação e etc. E aí sim, branding ajuda, mas eu acho que a gente precisa pensar na estratégia como um todo de aquisição, e você tem muita coisa dentro de aquisição que não é só fazer venda. Muita coisa que ajuda a atrair, que ajuda a educar, que ajuda a preparar, que está muito além da identidade visual e de outras coisas, e que vai impactar e gerar pipeline e gerar performance. Então, eu acho que a gente precisa ter uma visão mais rica para ter uma discussão adequada. Eu acho que a discussão, a gente cai em falácia lógica, né? A gente pega um caso de uso, aponta para ele e fala isso está errado, mas, cara, não é esse o caso, não é isso só que eu preciso criticar. Tem um monte de coisa aqui dentro para olhar. E mesmo no nosso mercado corporativo sério, às vezes a gente se perde bastante nesses cargos de boutique e growth e revenue, e a gente se perde bastante também nesses... tem muito modismo, né? Tem muito modismo, tem muita gente que começa pela tática e não pela estratégia. Eu quero usar o inbound. Cara, me explica o seu negócio, né? Pô, eu fiquei conhecido pelo inbound. E muita gente vem falar comigo, eu tô precisando fazer inbound pro meu negócio, cara, me ajuda. Aí eu faço 3, 4 perguntas dando um passo atrás. Eu falo, cara, eu acho que a melhor coisa pro seu negócio era fazer tal coisa. Pô, mas você não é o cara do inbound? E, cara, eu acho que a melhor coisa, se você quiser que eu te ajude a fazer, eu te explico, mas eu não acho que é a melhor coisa pra você. Se você tá com dor de cabeça, o remédio é aspirina. Exato. Mas se você tá com unha inflamada, não vai resolver. Exato. E um outro lance que eu acho legal falar, mistura brand, mistura a escolha de canais, mistura um pouco da estratégia. Eu falei do mercado chamar e tal, mas eu acho que tem um pouco da vocação natural também das pessoas, né? Do time, dos fundadores. Então, o caso da RD, por exemplo, cara, é uma empresa de engenheiros com métricas, e naturalmente vai ser o incremental, a consistência. Cara, eu acho que a gente tentar ir para os caminhos de buzz, a gente não sabe fazer, a gente não gosta de fazer, e por mais que, tá funcionando pro A e pro B e pro C, cara, se eu for fazer isso, não dá igual. Eu tive essa experiência na loja integrada em que eu fui sócio por um tempo do Alfredo, Alfredo Soares. E, cara, o Alfredo, ele tem um monte de coisa genial, mas é uma pegada completamente diferente da minha. O Alfredo gosta da influência do envolve aqui, do buzz, E, cara, eu entrava em parafuso, entendeu? O Alfredo tem um recorte de Instagram dele que viralizou, que ele fala que ele dá um conselho lá pro dono de uma concessionária. E que ele fala assim, onde que o seu vendedor malha? Porque se ele malha na Smart Fit, não vai ter comprador pra esse carro de luxo. Você tinha que pagar pra ele malhar na Bodytech, pra ele encontrar os amigos e fazer. E aí, puta buzz, a galera aplaudindo, genial e tal. Na minha cabeça, automaticamente, mas qual que é o CAC disso? Quantos clientes que ele vai gerar? Em quanto tempo é o retorno? Será que é o melhor investimento? Será que não tem uma outra... Então, assim, é a minha cabeça. E cara, quando eu tava ali, era difícil encaixar esses dois. E de novo, não é que o que ele faz é ruim. O G4 tá bem pra caralho fazendo isso. Só que ele sabe fazer isso naturalmente. Eu não sei fazer isso naturalmente. Quando ele vai aproveitar o buzz, ele chega, ele faz a roda, ele envolve, ele sabe falar. Eu não sei fazer essas coisas. E por mais que eu tente, não fica bom, não fica natural. Então, pra mim, tem muito desse processo também de olhar pra sua vocação, olhar pro seu estilo. E tem muita gente que que tem uma vocação natural maior para aspectos de branding. Cara, não era assim, com esse ângulo de identidade visual, etc, não era minha. A gente visualmente, historicamente, sempre foi muito ruim em vários aspectos. Se olhar os fundadores da RT, a gente se vestia mal pra caramba, usava uns ternos com o braço caindo, coisa que não combina, tênis errado. Depois a Aramis entrou na minha vida, virei embaixador, melhorei bem, mas... cara, isso é quem a gente era. Sim. E refletia. O software era feio pra cacete. A escolha das cores, de logo, tudo era feio. Cara, depois contratou, melhorou, deu um tapa, mas
eu acho que nunca a RD vai ser uma empresa reconhecida pelo design como uma Apple, como um Nubank, como outras que fazem coisas nessa linha. O projeto de rebrand do Itaú, que os especialistas lá falaram que foi incrível e super bem conduzido e maravilhoso, eu olho e, pra mim, whatever. Banco Inter. Porque não é o meu jeito, não é a minha. Você falou uma frase que me chamou muita atenção na palestra agora de 2023 no RD Summit, né? Você contou a história do teu pai, da família toda, do tratamento, de como vocês descobriram o medicamento que ajudou ele a se recuperar. E ali em um dado momento, a hora que você falou de marketing, você falou uma frase que eu anotei. Eu falei, eu vou citar isso em vários momentos. A experiência traz legitimidade, né? Então, quando a gente fala daquilo que a gente faz, eu sempre usei isso com o Zani na nova escola, que assim, a gente ensina o que a gente faz. Não dá para ensinar aquilo que eu não faço, porque não é legítimo, né? Que é isso que tá trazendo da autenticidade, da verdade. E é interessante perceber o quanto é natural para você falar isso, né? Então, de novo, pensando em todo mundo que está te assistindo aqui e olhando para a carreira, para querer mudar o jogo, tudo bem que a gente vai cair de novo no conselho do tijolinho, né? Mas o que você recomendaria para construir repertório, né? Poxa, eu quero ser um profissional de marketing de sucesso. Como é que eu tenho que olhar os próximos 10 anos da minha carreira? Cara, eu gosto muito de um livro, cito ele com alguma frequência, apesar do nome charlatão, parece um livro ruim e bobo, mas ele é muito bom, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. O que esse livro traz como conceito é que, acho que vocês já vivenciaram, quem está nos assistindo provavelmente já vivenciou um processo de feedback 360 da empresa. Você recebe o feedback, você anota lá pontos positivos, pontos negativos, aí você precisa transformar isso num plano de ação, e o seu plano de ação, na maioria das vezes, é pegar esses pontos negativos e marcar mentoria com quem é bom naquilo, buscar talvez um curso, buscar talvez um treinamento, ler algum livro. Eu sou ruim em organização pessoal, minha agenda, Então, beleza, vou lá ler o livro X, vou procurar um curso, aprendi. Cara, na maioria das vezes, você vai pegar um negócio que você é nota 2, você vai virar nota 3,5 por 6 meses. E aí depois você vai voltando pro 3, pro 2,5, você volta pro seu 2, que é o seu natural. Cara, é quem você é. E o que esse livro traz é muito da importância de você identificar e depois jogar em cima dos seus pontos fortes, encontrando meios de minimizar os seus pontos fracos. Então, se eu sou um cara muito bom de relacionamento, se eu sou o Alfredo é esse caso aqui. O Alfredo é o cara que é totalmente desorganizado, cara, cabeça num monte de coisa, a reunião tá aqui, não sei o que. Cara, você não tem que pegar o Alfredo e botar ele pra ficar desenhando agenda e arrumando produtividade, etc. O cara é bom no relacionamento, ele é bom em as pessoas. O que você precisa fazer é bota uma secretária com ele no pé dele, marcando e ajustando, e deixa ele jogar no que ele é bom, porque dali saem conexões boas e dali ele funciona. Se você pegar as pessoas que a gente tem como referência, cara, pra mim provavelmente o maior nome do empreendedorismo dos últimos 50 anos foi Steve Jobs. Acho que é meio padrão as pessoas apontarem. Cara, o cara é um gênio, tem uma visão de negócios, de produto incrível, detalhista e focado no design. Esses são os pontos fortes dele, a empresa é construída em cima disso. O cara, se você pega a biografia, o histórico, ele é reconhecido como um babaca em vários aspectos. As pessoas tinham muita dificuldade em trabalhar com ele era difícil. Aí o caminho é botar o Steve Jobs para fazer um curso de liderança e abraçar a árvore e descobrir que ele precisa ser mais polido no feedback, usar a comunicação não violenta para não ferir o... Cara, não é. Bota um meio de caminho, casca grossa, que sabe ler ele e traduzir isso, e que tem maturidade emocional, e deixa o cara fazer o que ele é muito foda.
transforma o que ele é nota 9 em nota 10, em nota 11, nesse caso nota 15, ninguém chega perto do cara nisso. E eu acho que esse é um conselho que eu gostaria de ter ouvido um pouco mais cedo e que é um conselho que eu dou para quem está pensando em carreira. Eu lembro que você conhece o Aloysio. Sim. O Aloysio foi um liderado meu que eu adoro, foi gestor do meu time, gerente do meu time. Em dado momento ele conversou comigo e ele perguntou assim, cara, eu queria crescer em outras posições e depois ele virou, mas eu queria virar gerente, ou se eu for virar diretor, o que eu tenho que desenvolver para virar diretor? Falei, cara, diretor em cada cenário, em cada contexto é uma posição diferente, envolve coisas diferentes, né? Então, óbvio, vai ter algumas skills, vai ter que trabalhar com orçamentos, vai ter um pouco de gestão lateral, mas nesse momento, no que você está fazendo agora, cara, pense em arrebentar com as suas métricas, pense em arrebentar com os seus números, com as suas metas e ser o cara mais incrível. Se você for o cara mais incrível, você vai criar um problema para mim, que eu sei que você está voando e que você não cabe mais nessa posição, que você não cabe mais nessa cadeira. E se eu abrir uma outra cadeira, mesmo que te faltem skills, a gente trabalha junto, de forma pontual, específica. Ele assim, porque eu acho que o diretor muitas vezes vai ter América Latina, precisa de espanhol. Cara, meu espanhol não é profissional e nunca me impediu de assumir. Você vai ter contextos diferentes. Por outro lado, eu tinha uma noção de geração de demanda muito boa, que é extremamente valorizada, e várias empresas querem isso e vão valorizar por isso. Então pega aquilo que você está fazendo, que você está assumindo agora, joga em cima do seu lado bom e arrebenta. Isso vai criar posições, isso vai criar coisas, e se estiverem deficiências, se houverem deficiências nesse processo, a gente descobre junto como lida com essas deficiências. E esse conselho eu continuo dando. Cara, arrebenta no que você está fazendo. Se você é um produtor de conteúdo, escreve o melhor conteúdo, faz o conteúdo voar. Isso vai te abrindo caminhos. Isso naturalmente vai te abrindo caminhos e você vai descobrindo ao longo dele. Eu não gosto da ideia de ter um plano, eu preciso entender dessas 15 coisas, ter essas 5 skills. Cara, ninguém... As melhores pessoas que eu conheço, elas não são as pessoas que são nota 8 em tudo. Nota 9 em tudo. Primeiro, nota 9 em tudo é muito difícil. Então você talvez consiga ser um nota 6 em tudo. Nota 6 em tudo não são as pessoas que eu mais admiro. As pessoas que eu mais admiro Nem são as nota de 10 em uma, duas, três coisas no máximo. E que elas sabem fazer isso muito bem. Fico feliz que tenha terminado esse papo com jornada de autenticidade, que eu acho que não é uma coisa simples se conhecer. Acho que tem umas crises até chegar, se conhecer e saber seus pontos fortes. E é legal que essa visão final que você está trazendo é uma visão bem legal mesmo para todo mundo que está ouvindo. Queria te agradecer pelo papo, pelos ensinamentos, por compartilhar um pouco da sua jornada aí com a gente. Riz, quer falar alguma coisa, um agradecimento? Cara, queria agradecer muito a oportunidade de poder te entrevistar, de contar a tua história, porque você sabe disso, né? A gente fala isso o tempo todo, é uma admiração sincera. Né? Recíproca também. De quem viu tudo acontecer, de quem acompanhou de perto, de quem pôde conviver contigo, tanto no trabalho quanto um pouco na vida pessoal. E eu acho que a gente precisa trazer esses exemplos de gente de verdade, né? Sem raio gourmetizador, sem conversinha, gente que vai lá, faz o trabalho, gosta de fazer o trabalho e pode servir de exemplo para quem está buscando esses bons exemplos. Então, obrigado por compartilhar com a gente. Prazer estar com vocês. Contem sempre comigo. Quando quiserem, só chamar. Valeu. Fechou.